Olá, eu sou Fernanda Lima e hoje eu estou aqui para mais um podcast. E meu convidado hoje é mais do que especial. Quem é ele? Ricardo, meu marido e degustador oficial da Trox. Trouxe ele aqui, gente, para contar um pouquinho do como esse universo permuta é saudável para os negócios, mas também para a nossa vida pessoal. Então ele vai contar, né? Nós vamos ter um bate-papo aqui bem leve sobre a nossa história empreendedora, nossa história pessoal um pouco e também como que a gente chegou nas permutas corporativas. Ricardo, bem-vindo. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tá nervoso? Não, tô tranquilo. Ah, então tá bom. Ô, gente, a gente começou a fazer pra onde que olha? Quer pra lá? É. Para qualquer lado que você quiser olhar. Gente, a gente começou isso aqui do nada, cara. Falei assim, tem mais um tempo pra gente gastar, então o convidado oficial não veio, então sou eu mesmo, É isso entendeu? aí, muito bem-vindo. Então a gente vai usar Ah, nossa criatividade aqui hoje para falar sucintamente sobre esse universo empresarial e o universo de permuta. Então eu quero começar com algumas perguntas, talvez que eu uhum. nunca tenha te feito. É, Qual foi o momento assim que você teve mais dificuldade na sua vida empresarial? Momento com mais dificuldade? Ah, com certeza aquele momento até antes mesmo da pandemia, né? Pra quem não sabe ainda, né? A gente tem uma autoescola, né? Sim. A gente começou como instrutor. Aí a gente teve a oportunidade, né, de abrir o próprio negócio. E é aquele. Foi durante mais ou menos um ano e pouco antes da pandemia, aonde uma semana antes do quinto dia útil, você falava comigo, vai lá no banco pedir empréstimo para o gerente para poder pagar o salário dos funcionários. Tava tudo atrasado, mas o salário dos funcionários era a única coisa que a gente tinha orgulho de manter em dia, Hum. né? Eu lembro bem dessa fase. É, e aí mês após mês, todo mês que ia lá dava uma garantia, até quando chegou lá e Ricardo, não dá mais. Não Aí, tem como mais liberar o não tem empréstimo. como mais liberar o empréstimo. Eu falei, meu Deus, o que que nós vamos fazer? E aí saímos de lá, saí de lá, né, sem a gente saber o que fazer. E nesse meio tempo, talvez você vai saber lembrar até melhor do que eu, a gente aos poucos começamos a fazer algumas permutas, né? Você Sim, teve alguém lá na autoescola que sim, e queria fazer permuta para poder comprar umas aulas a mais, não é isso? sim. Na verdade, a permuta veio antes disso, né? Mas esse momento foi onde a gente acessou a permuta mais profundamente, né? Uhum. Para poder conseguir fazer caixa mesmo, gerar aquele fluxo de caixa que a gente não tinha. Então, quando a gente passou essa crise financeira, a permuta nos ajudou estrategicamente como acessar esse dinheiro, porque é um dinheiro, sim, muito embora o pessoal fale, ah, mas é uma moeda. É uma moeda, é uma nova forma de pagamento. Você recebe dinheiro, cheque, cartão e permuta. Então, nós começamos a receber bastante permuta nesse momento, fluir bastante as permutas, foi o que deu uma equilibrada no nosso caixa. Fora isso, né, fizemos outras estratégias, né, gente? Não é só a permuta que salva. Nós fizemos, né, aquele enxuga no caixa, aquele manda embora e trabalha com mais, menos pessoas produzindo mais. Isso, né, também fomos apoiados através de um amigo que nos deu uma consultoria extremamente gratuita, né, na época, no sentido de nos orientar como empresários, porque a gente era empresário, mas a gente era assim, a gente caiu de gaiato na vida empresarial. A gente teve uma oportunidade, foi lá abrir uma empresa, mas não sabia nada. Então, nesse momento, nós tivemos muito apoio e a permuta foi uma das coisas que nos sustentou. E E, como, né? e a partir daí, né, a gente começou a usufruir, né? E como? E como? E uns anos depois veio a oportunidade de ter a plataforma que é a Trox, né? Uma franquia que nós adquirimos também pensando já nesse momento, já não tínhamos mais uma crise financeira, mas pensando em melhorar esse financeiro. Por que não? Todo mundo que tem negócios está sempre pensando em ter um pouco mais de lucro para poder fazer mais coisas. E aí veio a permuta e nos proporcionou isso. E aí começamos a usar. Mas aí, quando começamos a usar, né, eu me surpreendi com o Ricardo, porque ele gostou demais de usar. Conta aí o Gostei. que você já fez em permuta. Ué, na minha cara tem um óculos, né? O óculos é em permuta, o dente by Dr. Bruno Pires, né? Botox, cara, comecei a fazer botox. E tem, diz que até injeção, né? Como é que é? Quando é de graça, Injeção na é testa. até injeção na testa. Então, em permuta, até
injeção na testa, né? O que mais? A viagem, né? Aquela época da pandemia foi o ano que a gente mais viajou, né? Quando a gente estava lá em Balneário Camboriú, do lado daquelas duas torres lá dos famosinhos lá de compram lá, Neymar, os sertanejos, tudo, e hospedado do lado daquelas torres lá de frente para a praia de Balneário Camboriú, um apartamento lindo, 100% em permuta. Falei, rapaz, esse negócio aqui é bom demais. Então a gente viajou, né, muito, né? Que foi um período que o pessoal não estava conseguindo vender, obviamente, em dinheiro, né? Para as empresas não ficarem paradas, e eles venderam bastante em permuta, né? Sim. E nós também, né? A nossa empresa, como que ela fluiu na permuta? Nós tínhamos muita ociosidade. Autoescola, né? Você compra lá o carro, você contrata o instrutor, você faz lá o seu comercial e espera que o aluno chegue ali para fazer a direção. E aí nós tínhamos muita ociosidade, aquela história do horário de pico. Então, no horário de pico tinha muito movimento, tinha busca de clientes. Mas fora dos horários de pico, o instrutor ficava lá sentado, olhando para o teto, esperando o tempo passar. O que não era bom para nós como empresa e nem para ele, porque ele era comissionado. Então, nós começamos a fluir a permuta ali, colocar na ociosidade. Hoje a gente nem coloca mais na ociosidade, nós fazemos permuta mesmo fora da ociosidade. Mas foi uma estratégia que a gente adquiriu conhecendo esse universo de permuta. Através disso, nós tivemos muitas outras indicações. Então, todo aluno que chegava para a gente através da permuta nos indicava pelo menos um novo cliente que não necessariamente era permuta. E aí o nosso caixa começou a ficar cada vez melhor. Passando a mão na barba, sabe de quem que eu lembrei? Ah. Do Elcio. O Elcio, meu cabeleireiro. Um O Elcio, abraço. o Elcio também tá na permuta. O Elcio aluga o apartamento dele em Guarapari em permuta. Quando você estava falando aqui da autoescola, eu tava lembrando do Elmo, da oficina em GK, que é em permuta, Sim. que a gente faz, a oficina da autoescola. Eu faço, né, o salão com as meninas lá do Radassa, obrigada, Cris e Débora. E são Tô fazendo microagulhamento lá como é que chama? Radassa. Na Radassa com a Débora lá, para ver se cresce um pouquinho mais de cabelo. Enquanto eu não consigo colocar um cirurgião Um no grupo, em implante. breve nós vamos colocar, E né? aí, como que esse grupo cresceu, né? Nós começamos, a Trox já tinha ali uma atividade aqui em Minas, mas não era tão significativa, né? E cresceu através de relacionamentos mesmo. Então, nós entramos com a autoescola, e aí os 5 empresários que estavam à nossa volta, 5 amigos que eram donos de empresa, foram os primeiros associados. E aí um vai indicando o outro e a gente vai crescendo. Hoje, lógico, a gente já investe em comercial mesmo, em tráfego pago, para atingir pessoas, para buscar novos negócios. Mas começou mesmo com essa coisa da indicação, o que é muito bom também, porque você conhece o outro empresário, você sabe da índole dele, você sabe que você vai trazer ele para um ambiente onde ele vai crescer junto também. Né? Então, nós fazemos muito network. Inclusive, a gente vai falar hoje sobre um evento, né, que a gente vai fazer agora. É. Esse mês agora, não Nós vou colocar. estamos, inclusive, no estúdio RVL. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui em permuta. Então, se você precisa aí né, desse segmento, fazer propaganda do seu negócio, precisa de buscar aí autoridade para o seu negócio, um ambiente super legal, super bacana, e você consegue fazer no tempo ocioso deles em permuta. Então, isso é uma maravilha. Então, assim, economizar alguns milhares de reais que sairiam do seu bolso. Você vem no tempo oportuno, quando eles acharem que é o momento para poder oferecer. É algo muito importante falar, né? A pessoa, quando entra em permuta, ela acha que ela é obrigada a vender, né? Sim. Ela não é obrigada a vender. Ela vende quando ela achar melhor. No mínimo, ela tá lá na plataforma fazendo a propaganda da logomarca dela, sem pagar nada. Tá lá, paradona lá. De repente, ela percebe que tá tendo alguns horários ociosos, algum produto tá parado, né? E aí a pessoa aproveita aquele momento. Também tem os grupos, né, de desapega, né, Sim. novos e seminovos, Uhum. né? Aonde você pode, por exemplo, Eu escolar quero, alguma coisa que está eu quero contar um parada. caso que Conte. veio na minha cabeça. Eu fui síndico, né, lá do prédio, né? E aí um dia lá eu comprei a cerâmica errado, lembra disso? Lembro. Do piso, e o grupo do condomínio me descascando. Você vai pagar, você comprou porque você quis, e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com 6 caixas de cerâmica aberta? Isso aqui não tem valor nenhum. Se for na OLX, isso aqui não tem valor nenhum. Colocou na permuta, demorou 10 minutos.
Vendeu. Vendeu 6 caixas de cerâmica aberta. E eu economizei, na época, acho que era nada, uns R$ 500, mas um instalar de dedo já Uhum. tiraram, foram lá na minha casa, buscaram, nem eu tive que mandar, Sim. né? Então, assim, isso é muito bom. É porque a permuta, ela flui o financeiro, né? Então, eu costumo falar com quem eu converso a respeito de permuta, porque é um universo facilitado, onde as pessoas estão propícias a vender e a comprar e a negociar. Por quê? Porque o dinheiro que circula, quando você monta um negócio, você tem que esperar o seu cliente chegar, e às vezes ele não chega. Mas na permuta, ele vem, porque está um favorecendo o negócio do outro, um trocando com o outro. Então, é um grupo que se dá referência, né? Se referencia mesmo entre ele, esse grupo. E então a gente faz muita coisa em permuta, mas o meu propósito na permuta é maior do que para mim somente. Ele é para outro empreendedor que chega também entender o que eu entendi e conseguir sair daquela zona de perigo dos negócios, né? Que é quando o caixa fecha. Não vou nem falar em prejuízo, não, vou falar no 0 a 0. Tipo, você não está tendo lucro. Você montou um negócio, você pensou, você idealizou, você estruturou, mas não tá dando retorno. Não deixe de lado a oportunidade da permuta, porque pode ser ela o seu acelerador, né? Como foi com a gente, pode ser ela aquilo que vai dar esse start aí nos seus relacionamentos, no network, etc. Eu quero falar um negócio, no caso específico, para prestador de serviço com local fixo, que é o caso da autoescola, né? A gente tem 2 unidades, né? Aproveitando aqui fazendo nossa propaganda, a gente tem uma unidade no centro de Belo Horizonte e outra no bairro Buritis, né? Gente, ali no caso ali do centro, por exemplo, tem gente que vem do outro lado da cidade para poder tirar a carteira com a gente. O cara tem uma autoescola do lado da casa dele. Ele atravessa a cidade, ele não tem rotina nenhuma lá naquela região. Ele vai lá tirar a carteira comigo. Por quê? Porque eu tô oferecendo em permuta. Tá, mas qual que é a vantagem para mim de receber esse cara? Esse cara nunca ia passar na minha porta. Mas nunca. Então, assim, eu tenho. Entram 10 novos clientes todo mês numa empresa, esse mês entrou 11. Entrou 11 porque eu puxei um cara lá do outro lado da cidade, né? E para ele é vantagem porque ele também está tendo o negócio dele favorecido, porque o negócio dele às vezes também não estava vendendo. E aí outro vai fazendo isso com ele, vai comprando dele, girando aquele caixa que ele não teria e trazendo ele para A uma gente coisa que tem ele mais precisa. coragem de comprar em permuta. Que a Uhum. partir do momento que você compra em permuta, você já se sente meio que. Não é protegido a palavra que eu falar, mas já suportado por alguém. Você sabe que alguém daqui a pouco está comprando seu serviço, seu produto, né? Porque também eles sentem facilidade em comprar. Como que a gente começou a comprar as coisas em permuta? Lá na nossa casa agora, enquanto a gente está gravando agora, tem um pessoal, como é que chama a empresa da marcenaria? Vargas Decor. Vargas Decor, que está montando um escritório que a minha esposa sempre sonhou, em permuta, E eu não ia né? tirar o E com dinheiro um para projeto, fazer, né? Não né? foi só que saiu da nossa O cachola, projeto. não. Saiu do A projeto. arquiteta, né? Quem Que que é era a a arquiteta? Jéssica Soleiro, obrigada. Já teve ela. A gente também teve a arquiteta Lidiane, né? Que Sim, nos fez que fez projeto na nosso projeto da autoescola, autoescola. né? Então, tudo que a gente vai fazer hoje, eu sempre priorizo. Tem no grupo Trox? Tem um parceiro que pode me atender? E aí, aquilo que o Ricardo falou é importante. Às vezes, aquele parceiro não está no momento de vender em permuta, mas ele é meu parceiro de negócios, então, por que não contratá-lo, se eu já vou contratar em dinheiro? Então, é disso que a gente está falando. Extrapola a simples troca, né? Vai além disso. Quantas vezes a gente compra com alguns parceiros em dinheiro? Né? Então, isso tem a ver com o relacionamento mesmo, com gerar negócios um para o outro. Por exemplo, o Ricardo várias vezes já comprou coisas, complementou, às vezes vai comprar uma coisa em permuta, e aí tudo não está em permuta, mas você vai lá e complementa e paga uma parte em dinheiro. Né? Compra outras coisas naquela loja. Então, isso também acontece no grupo. Uhum. Eu quero falar uma coisa também, um caos aqui. Às vezes, né? Às vezes entram os associados levemente travados, né? O que é o travado? Ele é dentista, ele quer entrar na plataforma, ele só quer comprar seringa e luva. Às vezes não vai ter seringa e luva. É. Mas a pergunta que a gente faz para esse, né, qualquer um, tô dando exemplo do dentista, tá? Mas o cara é travado, ele só quer comprar seringa e luva. Tá, irmão, você não viaja? Você não faz a manutenção do seu carro? Falando do carro, tô lembrando, perdão.
lembrando o banco de couro que a gente colocou no nosso carro. Sim. Como é que chama a moça lá? Valéria, Vale. Anton Pali, o nome da Não, empresa. o carro ficou com cara de BMW, cara. Ficou ótimo, Exatamente. né? E a pessoa não começa a pensar. Eu gosto de falar o seguinte, fulano, você entrou na permuta? Maravilha. Se tiver seringa e luva, sensacional. Mas se não tiver, ofereceram lá um bode. Você vai comprar um bode, cara. Você vai fazer o quê com bode, cara? Guarda o bode. Porque da hora, daqui a pouco, vai surgir um lote pra você e você bota o bode no lote, aí você já não precisa contratar ninguém pra capinar o lote. Maravilhoso. Meu Esse é Deus! um exemplo engraçado, né? Mas na Mas é verdade verdade, é isso. Você tem que ter jogo de cintura, né? tem que ter visão, né? Visão de amplitude, porque se você ficar preso ali só no seu insumo, vou dar um exemplo. Nenhum restaurante faria permuta se ele tivesse preso só no insumo. Vou dar um exemplo do insumo carne, por exemplo. Não tem nenhum açougue que entrasse na permuta e que conseguiria atender a demanda de todos os restaurantes que estão na permuta. Então, por esse motivo, se o restaurante entrar só pensando em comprar a carne, ele não vai fazer negócio. Ele tem que pensar em ocupar a ociosidade dele. Aí, ocupando a ociosidade dele, lógico que ele tem um custo? Tem, mas o custo às vezes já está inserido ali no fato dele abrir naquele dia o funcionamento. Porque ele tem que abrir a casa, tem que ter o garçom, tem que estar com a cozinha funcionando. Se ele tiver 10 frequentadores ali naquele dia ou 100, às vezes o custo é diluído ali, é o mesmo. Então ele pensa estrategicamente em não ter ociosidade, em ter volume, que a gente fala, e ali ele gera um crédito. Depois, em um momento oportuno, ele vai gastar aquele crédito. Pode ser até que seja para a questão do prolabore do próprio dono. Pode ser que ele use para os funcionários, né? Bonifique os funcionários, que é o caso que a gente faz. A gente dá um bônus lá por mês de 100 créditos para cada funcionário gastar. Ele pode acumular e gastar tudo de uma vez, ele pode gastar de 100 em 100, ele pode pegar produtos, mas é uma bonificação. Então, é uma forma que a gente encontra de ajudar o próximo, né, que é o nosso parceiro ali, nosso funcionário, mas também de girar esse movimento do caseiro. Porque a gente vende muito pacote de autoescola e a gente tem muito crédito. Né? Então, natural que a gente vai querer gastar. Ninguém quer acumular 100, 1 milhão em permuta. Então, precisa ter essa visão na hora de comprar. E tem muita coisa circulante, né? Mas tem uns ousados aí, né? Tem um Luiz lá da RPL que já. Ele É, faz mais de 1 milhão de perguntas por ano, não o faz? Luiz faz, com certeza. Ele já teve aqui no nosso podcast, O né? Foi o Luiz. segundo ou terceiro podcast. Assiste lá, pra você não perder. O Luiz Né? faz. Ele é um cara que, assim, tem uma visão muito mais ampla do que a minha até em permuta, né? Ele gera O negócios. Luiz, eu quero falar do bode de novo, posso? Fala. O Luiz é o tipo do cara que vai olhar pro bode, comprou o bode. Aí tá com o bode do lado do braço, assim. Aí o que eu vou fazer com esse bode? Pense que esse bode foi o seu tempo ocioso, não te Exato. custou nada. No Exatamente. mínimo, você pode vender leite de bode. É isso, mais ou menos esse exemplo. Né? Então, assim, quem tem visão estratégica vai se dar muito bem em permuta. Você não pode ser travado, como o Ricardo falou. Você pode criar essa possibilidade aí. Uhum. E aí, conta mais. O que você sentiu, assim, né? Porque a gente já falou aqui sobre viajar e tal, e foi tudo Restaurante, né? melhor. Restaurante também é muito gostoso, né? Uhum. Então, assim, a gente começou a ter acesso. Eu falo que a gente deixou de ser classe média por causa da permuta. Eu Sim. posso dizer assim. A gente começou a ser. Eu não tenho, talvez, esse dinheiro no banco para me deixar de ser classe média. Mas eu comecei a acessar coisas de outra classe social. Estou dando meu exemplo, né? Eu me considero classe média, tentando beliscar para poder sair. Mas, assim, cada um com a sua realidade. Mas eu comecei a ter acesso nós começamos a ter acesso a coisas que para nós era uma facada. A gente não teria coragem de fazer. Sim, Né? A primeira vez que a gente entrou na loja, na loja para poder comprar roupa, você lembra disso? lembro. A gente saiu com valores de hoje, chutando mais ou menos uns R$ 7.000. Numa Uhum. pancada só. Com Quando a roupa gente fazia orçamento, criança. quando a gente fazia, por exemplo, nessa época, a gente fazia orçamento doméstico e sobrava, tipo, sei lá, R$ 200 para você gastar de roupa naquele mês. E aí, de repente, a permuta veio, acelerou seu caixa e você teve a oportunidade de sair e fazer aquela compra. Comprar para um ano para frente e sem preocupar e poder, de repente, presentear também. Então, isso foi uma virada de chave. Isso faz você acessar o seguinte: não é que não tem dinheiro na sua empresa, é que você não está sabendo como fazer esse dinheiro e como gerar as oportunidades que de fato geram dinheiro. Né? Então, nós descobrimos isso e isso melhorou demais nossa qualidade de vida, porque nós éramos. Eu costumo brincar que a gente era eu empresário. A gente
Trabalhava, cuidava da empresa, tinha funcionários e não usufruía, né? Por quê? Porque ainda existia uma ociosidade ali que precisava eh, ser ocupada, né? E a permuta veio, ocupou e a gente conseguiu fazer esse giro. Hoje a gente não tem ociosidade, pelo contrário, a gente tem fila de espera, né? O que é muito bom Eu queria também. falar aqui que às vezes a pessoa pode falar assim, não, mas que futilidade, tá gastando o que você não tem. Eu vou falar pensando no mundo de autoescola, tá? Talvez tenta traduzir para o seu negócio. Tá, como é que você se dá o luxo de chegar numa loja e gastar muito mais do que você estava acostumado? Eu citei o meu valor, que repetindo que às vezes para todo mundo tem gente que talvez não vai ser muito. Então, porque lá no caso da autoescola, a gente vende permuta os pacotes, os VIPs, os melhores. A gente não vende assim promoção em permuta. Uhum. A gente vende o nosso melhor serviço em permuta. Agora, para poder manter o meu fluxo, o meu caixa com dinheiro, aí eu faço lá algumas promoções. Mas Sim. são no caso de serviços com restrições, serviços com algumas fluxos diferentes, né? Com caminhos diferentes. Agora os pacotes mais tranquilos, né? Os pacotes com mais tempo para usar, esses são esses que a gente vende permuta, Sim, a né? gente fala o seguinte, permuta você não faz promoção em permuta. Permuta você não coloca, por exemplo, eu vou trocar uma coleção de uma loja e vou colocar o preço lá embaixo e vender em permuta. Ninguém faz isso. Se você vai queimar um estoque, por exemplo, de uma loja em permuta, você vai queimar pelo valor que está na etiqueta. Valor cheio, que a gente fala. Então, por isso a permuta fica tão mais interessante, né? Ninguém dá desconto em permuta. Eu brinco com o empresário e falo assim, fulano vai comprar... não, mas ele quer comprar 10 itens. Eu falo, é o mesmo preço de um. É 1 vezes 10. Mas ele quer um desconto. Desconto em permuta não existe, né? Então a gente precisa deixar cair por terra essas noções aí que às vezes as pessoas não têm. E as pessoas que ficam travadas em permuta são pessoas muitas vezes que às vezes estão travadas no próprio negócio. É importante eu vou falar sobre isso. O empresário, ele não tem tempo de olhar para a estratégia, ele só fica no operacional. Então, ele às vezes entra no grupo de permuta, tem ali muita coisa para ele acessar, mas ele não tem tempo nem de ver uma mensagem no WhatsApp. Aí ele não vai conseguir. Né? Então, quantos empresários eu atendo e ele entra no grupo que ele vem indicado e tal, e de repente ele fala: não estou conseguindo nem ver as mensagens, não consigo acompanhar o grupo. Lógico, ninguém tem que ficar ali o tempo inteiro no grupo, não é isso que a gente está falando, porque a gente tem outras coisas para cuidar. Mas o grupo tem oportunidades que, se você se organizar para tirar um tempinho, uma vez por dia, para dar uma rastreada ali, você vai encontrar essas boas oportunidades. Então, o grupo Trox, eles são pessoas como eu e você o tempo inteiro buscando estratégia para melhorar os nossos negócios. Então, às vezes, não vai ser uma oferta que vai te interessar, mas um parceiro que chegou que vai linkar com você. Né? Nós estamos aqui no estúdio RVL, o proprietário daqui, que é o Leandro, ele é muito mais um parceiro do que só uma troca de produto ou serviço que a gente faz. A gente faz parcerias a ponto de agora nós vamos fazer um café com o negócio, trazer os associados para perto uns dos outros, para a gente poder ir gerando outros negócios e gerando outras possibilidades. E tantos outros, né, que eu já fiz esse É, link. Então, é mais do que só a permuta. Muita gente fala assim, mas o que tem de produto aí? Tem gente que entra vendendo serviço e quer comprar só o produto. Eu falo, como assim? Né? eu quero dar o caso, por exemplo, às vezes, gente, rola no universo de permuta, possam existir também negócios em dinheiro também. Vou Uhum. dar um exemplo. A gente tinha uma empresa, né, que lavava os carros, lembra Sim, disso? lembro. E teve uma época que eles falaram assim: a gente não pode mais lavar os carros de vocês em permuta, né? Tô falando dos carros de autoescola lá, eles não param, né? De hora em hora tem aula neles lá. Então eles lavavam o nosso carro aos sábados. Uhum. E aí ela falou assim: não tenho mais condições de lavar o seu carro em permuta, tô com a agenda lotada. Eu falei: eu quero ser seu cliente. Sim. Eu quero ser seu cliente. Você não pode vender em permuta para mim? Eu quero ser o seu cliente. Porque foi uma, como é que fala? Foi uma facilidade que ela deu para poder conhecer o trabalho dela. E aí, a partir Exatamente. daquele momento, eu contratei aquela pessoa em dinheiro. Isso. Então, você, por exemplo, que presta serviço, como é que você vai falar que o serviço é bom? O meu serviço é bom. A outra pessoa tem que saber que o serviço é bom. Como é que ela vai saber? Só se ela experimentar. Então, o que você tem que fazer? Facilitar o máximo possível para essa pessoa experimentar o serviço. Então, se você chega. Que é a coisa mais chata de chegar num posto de combustível e só aceita. E não aceita cartão de crédito? Uhum.
Eu já tive essa experiência de chegar num posto de combustível e não aceito cartão. É só dinheiro Pix. É horrível. Pelo amor de Deus. Então, assim, como era a aceitação do cartão de crédito lá na década de 80? Deve ter tido os pioneiros. Sim, Deve ou não deve? com Então, certeza. hoje é comum, é muito mais comum do que a aceitação do cartão de crédito nesse exemplo que eu dei, ou em qualquer outro. A pergunta é, daqui 10 anos, quando a permuta for algo extremamente popular, é aí que você vai querer entrar no barco? É, exatamente. Quem já entrou, né? Porque a permuta, a Trox, por exemplo, a gente já está há 8 anos. Quem já começou e já entendeu, já está há anos luz à frente, mas ainda dá tempo de você entrar, entender e descobrir como que isso pode te ajudar aí, financeiramente falando, né? Então, tá aberta aí as inscrições. A Trox está com adesão free. O que que significa isso? É só você mandar um WhatsApp, pode seguir o Instagram e pode nos chamar que a gente vai te Quero colocar falar um como pouquinho mais associado. desse evento do dia 24, tá? Uhum. 7h30 da manhã, né? A partir de 7h30 da manhã. Café da manhã vai ser em permuta? Vai ser em Em permuta. O permuta. ingresso em permuta. Ingresso também em permuta? Sim. Ô, top. Então, estúdio que nós estamos aqui em permuta, café da manhã vai ser em permuta, e vão ter vários outros tipos de negócios para você conhecer que às vezes você nunca parou para pensar, Uhum. né? Então, assim, ali você vai ter a oportunidade de conhecer a pessoa, vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho da pessoa, vai ter a oportunidade de divulgar o seu negócio. E ali podem rolar os negócios em permuta, através da Trox, ou podem até rolar em dinheiro fora da Trox. Qual que é o problema? Se às Sim. vezes se conhecerem e a pessoa não quer oferecer o serviço e você gostou dela, vai ficar esperando. Pega lá e contrata em dinheiro. Então é um café com negócio. Com duas moedas rolando nesse café. Vai estar rolando dinheiro, vai estar rolando casê. Exatamente. E o intuito é gerar esse network produtivo, porque eu participo de muitos grupos de network, né? E já estive fixa em alguns grupos. O que que acontece hoje? Muita gente fala a palavra network. Network, network. Mas o que que é um network? Network é relacionamento. E relacionamento, ele tem que te dar o quê? Retorno. Todo mundo se relaciona com o outro para ter um retorno de bem-estar, para ter um retorno de lucro, que é o caso empresarial. E aí, se você só faz network, você vai para o evento, toma aquele café maravilhoso, sorri, troca cartão, mas não faz negócio, não tem sentido. Então, a Trox, ela favorece isso e eu costumo falar que é o network mais em conta que está tendo. Por quê? Porque você não tem custo para participar desse grupo. Você tem que ter um produto ou serviço, fazer uma oferta e definir quando é que você vai fazer essa oferta e definir seus tetos de venda, mas ele com certeza, esse grupo vai te gerar negócio. Vai te gerar parcerias, conexões, gente que está preocupada ali em apoiar e crescer o seu negócio. Esse é o intuito, né? E como a gente está olhando a hora que está quase acabando o tempo que a gente tem que ficar aqui, que a gente tem que buscar as crianças na escola. Né? Gente, até escola em permuta. Até escola em permuta. Não foi? A gente foi visitar Foi lá maravilhoso. o Colégio Batista, né? Colégio Batista Atos, correto? Lá no Barreiro, Lá no Barreiro. gente. Mas vamos lá. Eu quero finalizar isso aqui contando um pouquinho agora do nosso pessoal, para Sim. as pessoas saberem quem somos nós, quem é o casal, quem é a família, né? Então eu quero contar rapidamente, e nos últimos minutos aqui, como a gente se conheceu, Uhum. como a gente começou e o que a gente passou e como a gente está hoje, Sim. Fala. né? Pode falar. Então eu quero começar falando o seguinte. Em primeiro lugar, nós nos conhecemos. Eu digo que eu te conheci em 1998, né? Eu te vi passando pela praça, você não deu uma bola para mim sequer. E eu te achava muito nojenta. Então eu, quando não tinha condições financeiras nenhuma para poder tentar me aproximar de você, não que você se importe com isso, mas o problema era comigo, né? Tinha um tênis bacana, tinha uma roupa bacana para chegar perto. Eu fui para os Estados Unidos em 1998, voltei em 2005, né? Nesse meio tempo você teve a Camille, Sim. né? E em 2005 a gente se conheceu para valer, né? E ali a gente eu não sabia o que fazer. Voltei dos Estados Unidos sem saber o que fazer com o dinheirinho que eu tinha guardado. Você também estava na fase de transição, né? Saindo ali da Encanto. agência de turismo com a sua irmã, na época, Sim. né? E aí, nós começamos em autoescola, eu estava sentado
numa lanchonete que eu tinha aberto. A lanchonete não estava dando certo. Vendia um salgado por hora. E aí sentou um rapaz numa loja de R$ 1,99, que também não estava dando muito certo, sentou do meu lado. Aí eu perguntei para ele, o que você fazia antes de trabalhar com esse negócio aqui? Aí ele falou assim, eu era instrutor de autoescola. Aí parece que os olhos, né, Brilharam, brilham, né? né, porque você começa a perceber o assunto. Aí eu ficava vendo os carros de autoescola passando, eu falei, gente, o negócio desse é fácil demais. E aí eu fiz o curso, né, aí nesse Aí eu meio... lembro que você me ligou lá do curso e falou assim: tô quase concluindo o curso aqui, você devia fazer também. O curso aqui é a sua cara, você gosta de dirigir, você vai gostar. É, e aí eu fui no Sebrae, gente. O Sebrae falou que eu tinha que fazer algo que eu gostava, que eu soubesse fazer. Eu falei, então vou dirigir. Hoje é igual motorista de aplicativo, né? Não É. tinha na época. Aí é. Só que aí é. Gente, eu sou. Nós temos uma autoescola muito bem sucedida, mas eu até brinco que eu sou o único dono de autoescola que nunca entrou numa autoescola para poder tirar carteira, né? Já te contei isso, né? Já Pra contei. mim já, né? Conta aí que vai ser uma Conta. história Gente, legal. eu tirei carteira nos Estados Unidos. Assim, nos Estados Unidos, com todo respeito, se botar o carro para frente já basta. É, já. Então, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nem que era uma placa de contramão. A Fernanda puxava o freio de mão do carro toda hora. Você tá doido? E eu via escrito no chão, radar 60 quilômetros por hora. Eu falei, não, gente, isso não é verdade, não. Porque nos Estados Unidos, para quem já foi, né, pelo menos onde eu morava lá, o policial ficava com um radar atrás da árvore, Sim. né? Falei, não, aqui estão avisando que vai ter fiscalização. Isso não é, não tá, essa é loucura. E eu passei nesse mesmo radar umas 10 vezes a mais Tomando de multa. 60. Tomava a multa na ida E e eu falei, tomava na gente, esse volta. negócio não vai dar certo, não. E aí até que entrei nesse mundo de autoescola, tinha 2 alunos, um de manhã e um no fim do dia. O do fim do dia nem dava dinheiro, que eu tinha que rodar 10 quilômetros só para poder pegar ele. Aí a Fernanda, né, nesse meio Uhum. tempo, encontrou um autoescola lá no centro. Pode contar esse pedaço aí. Aí eu fiz o curso de instrutora, né? Ele me levava, me buscava, porque tinha muita hora vaga durante, durante o trabalho dele lá, que só tinha 2 alunos. E aí fiz o curso, me formei e fui fazer um estágio numa autoescola lá na região central. Eu tirei carteira no centro, então na hora que eu fui para o curso, eu já fui com uma visão empreendedora. E na época existia o que a gente, que deve existir hoje ainda, que eram os agregados. Você comprava o seu carro e virava dono daquele universo ali, que era uma mini empresa dentro da outra empresa. E aí eu já fui para o curso, saí do curso pensando, vou comprar meu carro, não vou trabalhar para ninguém, vou comprar meu carro. E aí, concluído o curso, eu fui fazer estágio numa autoescola do centro, e terminou esse estágio, eu fui contratada por um mês nessa autoescola para cobrir um professor de legislação. Enquanto isso, ele estava lá na autoescola do bairro, dando uma aula de manhã e uma de noite. E aí, eu vendo o movimento das autoescolas na área central, eu pensei, nossa, o centro circula muita gente, toda hora tem aluno entrando. Eu vou dar aula é aqui, né? Eu não vou para o bairro dar uma aula de manhã e outra de noite. E aí eu procurei uma autoescola que agregava os carros na época, comprei um carro numa loucura financeira também da época, que eu não tinha caixa para isso. E cheguei na autoescola e falei, eu quero agregar o meu carro e quero também trazer meu namorado. Aí o dono da autoescola falou assim, nossa, mas eu nem te conheço, você já quer vir e quer trazer o namorado também? O que é isso? É. E aí ele aceitou e a gente foi trabalhar nessa autoescola como agregados. Foi ali onde a gente começou a dar várias aulas, né? Porque aí tinha mais 12 alunos. aulinhas por dia, 12 horas de trabalho no mínimo. E aí, a gente trabalhou, né, como colaborador nessa empresa aí por um ano, mais ou Um menos. ano e meio, mais ou É, menos. aí ele convidou você, né, para poder gerir a empresa, porque a empresa era bem complicada, né? É, Era ex-mulher trabalhando com a atual mulher e os 3 filhos. era uma empresa familiar, mas que não dava lucro porque não tinha uma visão de empresa mesmo. Era um negócio que tinha empregos para a família. E eu sempre fui muito de ter visão das coisas, então eu chegava, mesmo eu sendo só uma agregada, né, que era dona do meu carro ali dando aula, eu chegava e dava palpite, falava, isso aqui não tá legal, isso aqui podia melhorar, isso aqui o cliente ia gostar mais. E ele, observando isso, me chamou, numa situação de crise que ele estava vivendo lá, para arrendar aquele lugar. Não, vamos arrendar essa autoescola. E eu, jovem, né, 20 e poucos anos, eu tinha 25, 26 anos, né? E eu falei, mas eu não entendo nada de administração, como é que eu vou arrendar um negócio, né? Um negócio que estava cheio de dívida, que era pior, né?
E aí ele falou assim: não, eu te ajudo, te dou um respiro, você não vai precisar me pagar nada por um tempo, a gente faz um contrato, porque eu sempre fui do contrato, escrito para eu não me perder, né? Para eu não esquecer. E aí topei e foi assim, uma oportunidade mesmo na nossa vida. Né? Quando eu olho para trás, eu sou grata a essa pessoa. Se ela estiver vendo esse podcast, não vou citar nomes, não, mas ela vai entender quem é ela. Eu já disse isso para ela. E que foi uma oportunidade ali de aprendizado, um aprendizado controlado, porque eu estava sendo acompanhada e orientada, e um aprendizado mesmo para a vida, que fez a gente entender o seguinte, que as oportunidades vêm e a gente tem que às vezes a gente não está preparado, mas a gente tem que estar preparado é para aceitar a oportunidade, e o resto no caminho você vai se preparando. Então nós viramos ali administradores dessa autoescola durante um tempo, e até que tudo na vida é um ciclo, né? Não deu certo, eu precisei desfazer essa parceria e aí a gente resolveu empreender. Montar a melhor autoescola de Belo Horizonte, a É. Autoescola Sistema. Quantos anos atrás? 15, 2009. de 15. E Então, aí muitos altos e baixos, mas eu quero chegar no ponto de quando a gente montou o negócio, ainda muito imaturos, e a gente deu muita cabeçada. Tô falando agora na parte pessoal, quero tocar nesse ponto. A gente brigou muito, sim. brigas feias que a gente brigava. Pensamos em divorciar várias vezes. É verdade. Várias vezes. Aliás, que a gente casou em 2011, a empresa nasceu em dezembro de 2009. Nós casamos em janeiro de 2011. E aí, nesse negócio, a gente estava lá na empresa. E aí, depois de mais uma noite de discussão, chegando na empresa, usou inchado, dormiu Uhum. mal. E aí, chega um cara que trabalhava com a gente, olhou para mim assim. Acho que ele já tinha tido contato contigo, né? Falou assim: você não tá bem, não. Aí eu falei: mais ou menos. Posso orar por você? Eu falei: pode. Aí ele começou a falar: "Ih, crente chato. Aquele crente chato. E orou. Aí quando ele acabou de orar, eu falei: beleza. Eu me senti bem com aquilo. O negócio foi bom, né? Aí na semana seguinte ele apareceu de novo, que ele não era um colaborador que ficava lá o tempo inteiro, né? Uhum. Aí falou: você não tá bem de novo, né? É mais ou menos. Eu brinco até que ele chamou reforço, né? Que ele chamou Uhum. na época o Ralph, né? Ele chamava Fred, chamou o Ralph. E os dois orando por mim. E eu já um pouquinho mais aberto e para. Aí eu olhando assim, de rabo de olho assim. Me senti bem com aquilo também. E aí, nesse meio tempo, né, ele também teve algumas conversas com você, né? Que a gente não Uhum. conseguia, né, manter o tempo inteiro a pose. E É. aí, eu perguntei se é crente, cara. Porque ele tinha um estereótipo, assim, nem que a gente não acha que às vezes que é de crente, né? Cabeludo, tatuado. Sou. Falou: ei, você vai em alguma igreja? Eu falei: vou. Qual igreja que você vai? Aí eu vou numa igreja ali no bairro Luxemburgo, chama Igreja Batista Central. Eu vou nesse negócio aí. Aí eu fui. Peguei lá, vi o pastor pregando sobre humildade e mansidão. Tudo que eu não tinha, nem um pouco. Fui lá tentando achar argumentos para poder acusar a minha esposa de alguma coisa. Saí de lá moído. Esse foi o primeiro impacto. Aí me chamaram para um tal de célula. Aí a célula, para quem nunca foi, é um grupo pequeno de pessoas que não usam máscaras e que querem mais de Deus, querem mais de Jesus Cristo. E aí a gente começou em célula. E aonde que eu quero chegar para poder finalizar isso? A gente passou por muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. E de vez em quando ainda passa, É. né? Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Quando a gente estava no auge da confusão, no auge do problema financeiro, no auge da falta de companheirismo um com o outro, tá? No auge do orgulho, de querer terminar tudo, meter o pé, eu sou bom, eu vou me virar e vou fazer sozinho. Eu lembro que eu fui num culto, né? Já te contei essa história várias vezes, vou contar para deixar registrado. Onde esse pregador era um culto que chamava Cristão Empreendedor. E esse pastor falou assim: você veio aqui, né, para caçar uma receita para o seu negócio estar bem?
Você quer que o seu negócio dá bem? Deixa eu te dar uma receita. A sua casa vá bem em primeiro lugar. Porque sem a base, o resto nada vai, né? Então, assim, quando a gente inverteu a prioridade de dar mais valor à casa, de dar mais valor à família, mais valor ao cônjuge, mais valor aos filhos, e o trabalho vem em segundo lugar, as coisas começam a se encaixar. Então, quando você coloca as coisas de Deus, que as coisas que Deus se agrada, eu fico pensando, olhando, Deus olhando lá de cima. Olha lá como é que eles mudaram. Olha como é que eles estão se tratando melhor. Olha lá como é que eles estão tratando os filhos dele, como é que eles estão tratando os negócios deles, estão cortando a mentira. Olha que maravilha. Você acha que as coisas não se encaixam? Então, assim, nós não somos ricos, mas eu posso te falar que nós somos testemunhas vivas de que um Deus poderoso pode fazer com 2 leprosos. E esses 2 leprosos voltaram para agradecer, Amém. né? É E isso, essa é a nossa história. E hoje a gente tem sucesso nos negócios, mas em primeiro lugar na nossa vida é Deus. Então tudo é consagrado a Ele, tudo é dele. E a gente sabe que a gente pode abençoar pessoas em nome dele, não para a nossa honra e glória, para a honra e glória do Senhor. E mudou a nossa casa, mudou a nossa vida e fez a gente estar aqui hoje compartilhando essa história que eu, modéstia à parte, acho linda. Acho que é uma história de superação, acho que é uma história verdadeira. Muita gente é sócio aí e é família, não consegue manter. Não consegue. Por quê? Porque falta Deus. Né? Tem tudo, às vezes tem um negócio maravilhoso, tem lucro, mas não tem paz. E onde não tem Deus, não tem paz. Então, nós vamos buscar essa paz que excede todo entendimento e os nossos negócios são prósperos, graças a Deus. vamos buscar as crianças? E eu te amo. Quero deixar registrado aqui também, já que você Então registrou tá muita bom. coisa. E a nossa história ainda tem muito para acontecer ainda e que a gente possa permanecer nele em primeiro lugar e juntos, né, para a gente prosperar e ajudar esses empresários aí a prosperar também. E é isso, gente. Terminou hoje. Um abraço, um beijo. Tchau, amor. Até daqui a pouco.